O enigma do navio espião russo no Brasil. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Numa guerra eletrônica de inteligência, toda informação independente dos meios utilizados será sempre bem recebida, ao passo que o conteúdo coletado se reverta ao inimigo. Existem dezenas de modos de se obter inteligência, desde equipamentos grampeados, interceptação de satélites, a ação de embarcações navegando sobre oceanos em busca de cabos submarinos vitais. Este último se tornou muito vulnerável na última década, com o avanço de submarinos autônomos e remotamente controlados que superam a barreira hídrica e avançam a pressão intolerável ao ser humano. Visando alcançar essa capacidade de forma mais aprimorada, a Rússia lançou o projeto 22010, coordenado pelo Ministério da Defesa, ao desenvolvimento de duas embarcações de pesquisa oceânica, o Yantar, que fora lançada em 2012, e o Almaz, que se encontra em fase final de construção nos estaleiros de Kaliningrado. Entretanto, diante do conceito de navios científicos, a comunidade internacional os classificou como navios espiões. O Yantar comporta-se como uma nave-mãe que lança até 2 mini-submarinos classe Consul, de 25 toneladas, o que permite aos russos ouvir e ver tudo até 6.000 metros de profundidade, nas mais temíveis profundezas oceânicas. O Yantar, desde o seu lançamento, viajou pelo mundo, inclusive participou das buscas ao submarino argentino Ara San Juan, que se acidentou em 2017. A espécie de navio científico é um status perigoso que mascara a real intenção da tripulação do Yantar. Sem dúvida que nenhuma embarcação bem intencionada navega offline sem querer ser identificada. Há muitos exemplos do uso incorreto desses status, como os navios baleeiros japoneses que caçam indiscriminadamente baleia, com a desculpa de estarem em missão científica no local. Outro ponto que derruba esse contexto é a confirmação descarada que o próprio parlamento russo fez ao reconhecer o trabalho sigiloso do navio, que possui acessórios para rastreamento em alto mar e dispositivos ultra-secretos para se conectar a cabos de comunicação, que ainda utiliza a classificação científica. Uma situação um tanto enigmática ocorreu na semana passada em águas jurisdicionais brasileiras, quando o Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro detectou o navio Yantar dentro da Zona Econômica Exclusiva do Brasil no dia 10 de fevereiro. Houve o lançamento do primeiro contato, entretanto a embarcação foi perdida no monitoramento realizado pela Marinha Brasileira, uma medida padrão a qualquer embarcação em águas nacionais. Uma das hipóteses disso seria o desligamento temporário do transponder AIS, que durou aproximadamente 6 dias. Segundo a própria Marinha, o navio desatracou do porto do Rio de Janeiro em 21 de fevereiro e realizou a estadia no Brasil de forma legal, porém não mencionou com detalhes desde quando estava monitorando o navio em águas brasileiras. Algumas mídias nacionais revelam que esse acompanhamento tenha sido de uma semana. Ao que parece, uma operação de patrulha foi solicitada e deslocada até a área de localização próxima a cabos submarinos vitais de internet e comunicação. Participaram um helicóptero da Marinha e um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, que localizaram a embarcação a 50 milhas do litoral do Rio de Janeiro. Um fato similar ocorreu nos Estados Unidos em 2016. A Marinha dos Estados Unidos identificou o Yantar no litoral da Geórgia, navegando por águas internacionais, porém na área de um concentrado de submarinos americanos armados com mísseis nucleares. Os serviços de inteligência de Israel reportaram a presença do Yantar no Mediterrâneo em 2017, próximo de um ponto pelo qual passa o cabo de fibra ótica que liga Israel a um centro no Chipre, que estabelece links com grande parte da Europa. É inconveniente nesta situação qualquer medida invasiva bélica de afundar ou entrar em conflito não armado com a embarcação russa. Diversos contatos legais foram estabelecidos e, ao que parece, uma operação de patrulha foi deslocada, mesmo após o suposto inimigo se abster da geolocalização, uma medida tida como provocadora e que causa insegurança no meio militar.
Todo o ocorrido só mostra a profunda necessidade de ampliar meios de vigilância de toda a costa litorânea brasileira. Um dos instrumentos para isso é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, ou SISGAS, que na visão do área militar recebe poucos investimentos, em comparação aos gastos abusivos e absurdos do judiciário e legislativo brasileiros, já que as águas jurisdicionais brasileiras são faixas fáceis da ação de traficantes de drogas e armas, que utilizam deste meio marítimo para driblar a fiscalização em outras vias. O SISGAS atualmente se amplia substancialmente nas regiões do Sudeste, e as nações potências sabem disso, sabem da lacuna obscura de nosso mar que dá espaço ao inimigo. O maior investimento no SISGAS, em conjunto com o respaldo jurídico e financeiro de nossa Marinha e forças militares, que sem dúvida navegam no maior rigor da legalidade, contribuiriam em fiscalizar mais de perto sob e sobre o oceano jurisdicional brasileiro, limitando as atribuições e o espaço ao inimigo, que a cada momento se encontra muito mais próximo do Brasil que imaginamos.